Ministro Gilmar Mendes, muito obrigada por ter tirado aqui esses minutos para conversar com o DN Brasil sobre o Fórum de Lisboa, esse evento que a gente não precisa nem dizer, não é? Está consolidado aqui na agenda jurídica, acadêmica de Portugal. Eu começo, ministro, pedindo para o senhor fazer um balanço de todos esses anos, de todas essas edições, o fórum que começou muito focado aí nessa troca acadêmica jurídica. Hoje, expande a sua agenda para, enfim, outros níveis e movimenta Portugal de uma maneira impressionante, não é? Trazendo toda essa elite brasileira, política, acadêmica, para estar presente aqui. Então, eu pedi para o senhor começar fazendo um balanço até agora das edições do Fórum de Lisboa. Estamos indo, né, Carolina, como você sabe, para a 14ª edição desse fórum. E a cada ano fomos tendo mais novidades. E inicialmente era um fórum jurídico de Lisboa. Depois também ele foi se internacionalizando, mantivemos o nome, mas fomos trazendo pessoas de outros países, americanos, alemães, e também a temática foi sendo ampliada. Nós temos muitos debates sobre política, sobre ordem internacional, sobre questões econômicas as mais relevantes, sobre reformas que podem ser feitas no plano global e também no plano interno. E este ano nós estamos indo então para a 14ª edição. Temos mais de 71, temos 71 painéis, portanto, o que nós chamamos os painéis principais e os painéis eh, paralelos, e talvez tenhamos o maior número de palestrantes, mais de 450 palestrantes, o que é um movimento bastante expressivo. Com muito interesse nas inscrições, isso também movimenta a nossa realidade político-institucional no Brasil. E nós ficamos muito satisfeitos de ver também o sucesso que o Fórum de Lisboa faz em Portugal, todo esse movimento e todo esse acolhimento por parte de Lisboa, mas não só de Lisboa, por parte de Portugal. O tema dessa edição, ministro, Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, como o senhor mencionou, com pessoas de diversas esferas envolvidas, mas, na sua opinião, o Brasil tem alguma missão ou tem alguma obrigação, digamos assim, de liderar esse tipo de discussão na atualidade? Eu tenho a impressão de que o Brasil tem um papel importantíssimo hoje no contexto global. Nós temos percebido, inclusive, o papel que tem desempenhado o presidente Lula da Silva nesse peculiar contexto em que nós estamos inseridos. Nós temos essa novidade para este ano, que é a entrada em vigor do Tratado União Europeia Mercosul. Acho que para os dois lados é um movimento interessante e talvez para o mundo é também uma oportunidade interessante de ver aí dois significativos players tendo novas perspectivas. É capaz até que a crise mundial que se instalou e se agravou a partir da presidência, da nova presidência do presidente Trump, tenha ajudado, ironicamente, a acelerar a assinatura desse acordo que é extremamente importante. E nós vamos estar essa temática em Lisboa. Nós vamos ter três keynote speakers importantíssimos. O Thomas Friedman, que já esteve numa das versões do fórum há 2 ou 3 anos. O Joel Mocker, que é o Prêmio Nobel de Economia de 2025. E o Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, que estarão falando sobre essa estará falando sobre essa temática da América Latina e todos os problemas que temos. E vamos estar discutindo o problema da tecnologia. É, e, e nós temos no Brasil também
o sentimento de que precisamos estar à frente nesse debate sobre redes sociais, ou pelo menos devemos ser partícipes ativos, sobre desenvolvimento tecnológico na área de inteligência artificial, regulação de inteligência artificial. Portanto, toda essa temática estará sendo discutida com interlocutores importantes do mundo todo. Volto um pouco, então, na sua fala, que reconhece um papel do presidente Lula nessa atuação, na responsabilização sobre os conteúdos publicados e na atuação que as Big Techs devem ter. E a edição do ano passado do Fórum de Lisboa já trouxe esse tema de maneira muito fortemente presente também nas principais falas. Eu estive lá, enfim, acompanhei algumas delas. Lembro do ministro Flávio Dino, ministro Alexandre de Moraes também. Então, no seu entendimento, isso de fato marca um avanço para o Brasil nesse Acho que setor. avançamos bastante. A partir não de uma atividade inicialmente legislativa, mas da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet e da interpretação que foi possível ser construída, agora o governo avança nesta consolidação, vamos chamar assim, do entendimento constante daquela decisão. Também tivemos uma decisão importante do Congresso Nacional Brasileiro, o chamado ECA Digital, não é? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente aplicado ao sistema da internet. Portanto, o Brasil tem o que apresentar nesta seara e acho extremamente importante que discutamos isso com os colegas europeus, com os colegas portugueses e que possamos também trazer as nossas visões e as nossas contribuições. Essa é uma agenda da atualidade brasileira muito forte, não é, ministro? E, assim como essa, existem outras agendas que acabam ficando muito atreladas à própria realização do Fórum de Lisboa pelos personagens que vão estar aqui presentes, não é? Pelas personalidades que estão envolvidas. Muitas questões, por exemplo, em discussão atualmente no Brasil, como questões de trabalho, escala 6-1, as questões de investigação, o caso do Banco Master, tudo isso acaba também recaindo na agenda do Fórum de Lisboa, não é? Como é que o senhor recebe, então, algumas análises que questionam a realização do evento nesse momento, questionam a participação de certas autoridades? Isso é absolutamente normal numa sociedade democrática, né, Carolina? As pessoas dizem que por que nós não fazemos esse debate no Brasil? Mas nós fazemos vários debates no Brasil. A própria ideia do fórum nasceu de conversas que nós tivemos com os professores portugueses que vinham para o Brasil para discutir as nossas questões e também as questões portuguesas e europeias. Daí surgiu a ideia do Fórum de Lisboa, que ganhou essa amplitude. Como eu disse, hoje o nome já não traduz, é só talvez um epíteto para dizer que ele se realiza em Lisboa, mas é, na verdade, hoje um fórum mundial que discute questões importantes do Brasil, mas também questões importantes de Portugal, questões importantes da União Europeia, e acho que é importante que nós possamos fazer esse debate. Você que tem acompanhado o fórum nas suas diversas edições, já viu discutirmos a questão da economia no Brasil, as eleições no Brasil, os abusos na área da internet, as ameaças vindas das redes sociais, tudo isso é extremamente relevante. Agora, sempre se poderá dizer, as pessoas poderiam estar discutindo isto em Frankfurt ou em Londres, mas por alguma dessas coincidências do destino, e eu acho que é uma coincidência feliz, nós escolhemos Lisboa, que também nos acolheu e acolhe todo esse movimento que se faz, como você reconheceu, de fato um movimento que empolga também os portugueses, a comunidade jurídica, mas não só a comunidade jurídica, são vários eventos que se realizam ao mesmo tempo. Um colega nosso da organização já dizia: veja quantos eventos estão se realizando paralelamente. Na verdade, uma semana do Brasil em Portugal, a partir
desse diálogo na área da arte, na área da literatura, na área da música, em suma, nas diversas áreas culturais relevantes. De modo que nós temos que compreender sempre essas opiniões em contrário e essas críticas. Alguém se deslocou para Lisboa. As pessoas se deslocam mundo afora e ninguém está incomodado com isso. Mas quando se trata de se reunir para discutir seriamente, porque esse é um processo, você viu isso e já acompanhou o fórum, de imersão. As pessoas, na verdade, se dedicam a esse debate. Nós vemos governadores de estado debatendo questões nas quais eles não são palestrantes e, como eu vi no Fórum de Lisboa, lá na Universidade de Lisboa, o governador Caiado questionando uma palestrante porque foi severa com o desmatamento da Amazônia, dizendo que aquilo não correspondia à realidade. Isso não se vê normalmente nos nossos ambientes. Por quê? Porque essas pessoas são chamadas, falam e vão embora. No Fórum de Lisboa, nós temos esse processo de imersão. Portanto, a gente recebe com muita humildade as críticas e tentamos sempre aperfeiçoar o fórum, mas ele vai continuar existindo. De quando em vez as pessoas dizem, mas não poderia suspender neste ano? Não, nós vamos continuar fazendo todo ano. O senhor cita esses eventos paralelos que acontecem justamente porque o Fórum de Lisboa traz todo esse movimento. E um dos eventos que acontece é um colóquio que vai tratar dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Olhando para Portugal, não é, enquanto um país, enquanto uma república, como é que o senhor avalia, então, que está esse relacionamento entre os dois países e como é que vem a relevância de se assinalar os 50 anos de Constituição, desse país? O constitucionalismo português teve uma grande influência no desenvolvimento da Constituição de 88, de modo que, inclusive, muitos constitucionalistas portugueses são citados no Brasil como se foram constitucionalistas brasileiros. O professor Jorge Miranda, o grande nome da Universidade de Lisboa, o professor Gomes Canutilho, o próprio professor Carlos Blanco de Moraes, professor Vitalino Canas e tantos outros são pessoas extremamente importantes para o desenvolvimento da Constituição e do direito constitucional brasileiro. Da mesma forma, nós também temos um importante diálogo e contribuições em relação à Constituição portuguesa e ao seu desenvolvimento. Eu mesmo estarei palestrando nesse seminário, sinalizando a boa influência, a positiva influência que a Constituição portuguesa teve sobre a nossa Constituição de 88. Esse é um dos eventos marcantes paralelos que estará ocorrendo durante o Fórum de Lisboa. Na edição do ano passado, o Fórum de Lisboa contou com a presença do então possível candidato à presidência da República Portuguesa. Antônio José Seguro esteve presente numa das sessões, numa das discussões durante o Fórum de Lisboa. Inclusive, eu tive a oportunidade no final de fazer uma entrevista com ele. Naquela altura, existia ainda uma dúvida política se ele seria apoiado pelo Partido Socialista, o partido onde fez a sua vida política. Seguro agora, presidente da República Portuguesa, vai estar presente no fórum esse ano? Com certeza ele é convidado. Os nossos colegas portugueses e nossos interlocutores estão trabalhando nesse sentido. Como você sabe, Marcelo Rebelo de Sousa esteve várias vezes no nosso fórum e eu tenho a impressão de que 3 candidatos estiveram no fórum no ano passado. 3 candidatos a Exatamente, presidente, exatamente. também o Almirante, todos estiveram presentes no fórum, o que realça a importância do fórum, não só na vida brasileira, mas também na vida portuguesa. E este ano a gente tem até uma nota que 3 ex-presidentes da República estarão presentes. O ex-presidente Michel Temer, o presidente Ivan Duque, da Colômbia, e o ex-presidente de Cabo Verde. Portanto, Gilmar Palusa é uma definição que pegou, que ficou, é isso? interessante hoje, né, Carolina? Eu acho
que ela só acaba sendo um pouco injusta com os companheiros que fazem o fórum, o professor Carlos Branco de Moraes, nosso amigo da FGV e todos os que participam. Mas eu também fico muito honrado e me divirto. Quem pensou este nome certamente pensou em fazer algo pejorativo. Mas isso hoje é utilizado amplamente, inclusive pela imprensa, vamos chamar assim, séria, brasileira, não é? De uma forma carinhosa. Eu não rejeito a denominação e acho que o evento, embora seja um evento acadêmico, voltado para discutir questões importantes do Brasil e do mundo, um amigo nosso que tem participado do fórum diz: vocês conseguiram fazer alguma coisa como Davos. É algo muito significativo. E pessoas importantíssimas no mundo acadêmico, o professor Dieter Grimm, que é um grande nome do direito constitucional português, do direito constitucional alemão, talvez um dos maiores nomes do constitucionalismo atual, ele já está indo pela terceira vez e se sente extremamente feliz porque ele diz: nunca vi nada tão caloroso, tão intenso na minha vida toda nos Estados Unidos e na Alemanha. De modo que acho que é uma realização da qual a gente tem que orgulhar. E eu agradeço até mesmo a denominação. Ministro, muito obrigada por esses minutinhos aqui de conversa com o DN Brasil e até o próximo encontro, né? Até o encontro na cobertura em Lisboa. Um grande abraço, Carolina. Tudo de bom. Obrigado por tudo.